Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto, urbanista e professor brasileiro nascido em 25 de outubro de 1928, na cidade de Vitória, do estado do Espírito Santo. Paulo Mendes da Rocha mudou-se para São Paulo na década de 50, onde cursou arquitetura e urbanismo na Universidade Mackenzie. A década de 50 marca um período de desenvolvimento no Brasil, com JK na presidência sob o seu mote 50 anos em 5, materializado pelo plano de metas com investimento em rede elétrica, transporte público, educação, indústria de base e alimentação. Também é com JK que inicia-se a construção das rodovias pelo país e também a construção de Brasília, cidade planejada para a integração do Brasil. Nesse período, São Paulo, capital mais industrializada, passa por um processo de fortalecimento industrial, arquitetônico e científico, processo esse que gera condições para o surgimento da Escola Paulista de Arquitetura. Comungando com ideias de Vila Nova Artigas, Lina Bobardi chega ao Brasil envolvida pelos valores do movimento moderno, principalmente pelo ideal de progresso contextualizados à realidade brasileira. Semelhante a Paulo Mendes da Rocha, Lina é crítica criteriosa da relação entre arquitetura e natureza e em suas obras explorou a harmonização entre edificação e paisagem em uma tentativa de atender não só às aspirações estéticas e formais, mas também às sociais do homem. Essa relação fica clara ao se estabelecer um paralelo entre o Museu Brasileiro de Escultura, o MUB, e o Museu de Arte de São Paulo, de Mendes da Rocha e Bobardi, respectivamente. Na obra de São Paulo, ao elevar o museu, Lina destina o térreo à cidade, considerado um hall cívico. Assim também se apresenta o MUB, com uma laje que se estende criando um vão livre de 60 metros, acaba por gerar uma praça que também atende a população. Ambos abraçam o contexto urbano num ato de gentileza com a cidade em prol da democratização dos espaços. Paulo Mendes da Rocha é dono de uma obra extremamente versátil, cujas diretrizes acompanham as discussões mais atualizadas existentes nos contextos em que foram realizadas e em comunhão com as questões urbanas e sociais. Projetou estádios, residências, reformas de edifícios públicos, espaços culturais e até mesmo planos urbanos complexos. Dentre suas principais obras, podemos destacar o Museu Brasileiro da Escultura, a Casa Gélice e a Pinacoteca de São Paulo. Uma de suas principais obras é o Museu Brasileiro de Escultura, de 1986. Paulo Mendes da Rocha não apenas entende o museu como espaço físico responsável por abrigar momentos da cultura nacional. Para ele, o significado de museu se ampliou. Hoje, o MUB é o arquétipo da própria cidade e o reflexo da vida urbana. A implantação permite que, através de um desenho extremamente singelo, a forma defina a circulação da cidade. O museu é composto por duas edificações, a Grande Marquise e o edifício semi-enterrado, e ambas encontram conexões de percursos e ambientes complexos dentro de uma estrutura que ao mesmo tempo é regular e construtiva. Moderno ou modernista? Por definição, no entendimento arquitetônico brasileiro, os dois termos se distinguem. Modernista é aquilo que foi feito no auge da revolução dos materiais e na galopante industrialização. Modernista é a obra de Le Corbusier, o Niemeyer. Já moderno é aquilo que está condizente com a realidade atual. E Paulo Mendes da Rocha, é moderno ou modernista? A pergunta que ecoa tem uma resposta simples: ambos. Paulo Mendes da Rocha desenvolveu um trabalho extremamente relevante para a arquitetura modernista brasileira, ajudou a consagrar o estilo da escola paulistana e, juntamente com tantos outros, ajudou a colocar a produção arquitetônica no mapa. Sendo assim, seu trabalho é modernista por ideal. Sua obra, porém, é moderna. Embora o movimento modernista na arquitetura brasileira já tenha sido suplantada, esta ainda é referência recorrente no cenário atual. Márcio Kogan, Brasil Arquitetura e outros escritórios de relevância referem-se ao período e, em especial, à obra de Paulo Mendes da Rocha. De certo que a produção de Paulo Mendes da Rocha não é defasada. O olhar social da arquitetura, a preocupação com o desenvolvimento projetual e as obras de betão, porém leves, que surgem nos espaços e os abraçam, transformando o solo em espaço construído, são fatores que corroboram
para que a obra de Paulo Mendes da Rocha esteja sempre correlacionada com o imaginário cultural e arquitetônico brasileiro. Paulo Mendes da Rocha abraça e emana a cultura brasileira, aceptando seus potenciais e os concretizando em linhas duras, mas não por isso menos poéticas.